Olá, seja muito bem-vindo, você está ligado na TV Universitária. Começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. O bate-papo de hoje é sobre um inimigo pequeno, mas que causa sérios estragos na saúde humana e muita polêmica, o Aedes aegypti. Comigo aqui no estúdio para debater o tema de hoje, a bióloga e professora de imunologia da UFO, Fernanda Santiago. Professora, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês, gostaria de agradecer o convite e poder esclarecer as dúvidas dos telespectadores com relação aos vírus que estão hoje, preocupando toda a população brasileira. Com certeza. Bom, em Uberlândia, mais de 500 casos de dengue foram notificados até agora. O número teve um aumento de 25% na semana passada, segundo o Boletim de Vigilância em Saúde. No ano passado foram 19.879 notificados e 9 mortes registradas na cidade, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Números alarmantes e que pioram cada vez mais com as pancadas de chuvas. Professora, com relação à picada do mosquito, o que acontece estruturalmente no corpo da pessoa quando uma pessoa é picada? Ela perde alguma questão ali relacionada à imunidade? O que acontece? Explica pra gente, existe um desequilíbrio? Então, primeiramente, o que acontece? O indivíduo, quando ele é picado por um mosquito e ele tem o vírus, ele entra na circulação e a primeira situação para o nosso organismo é a ativação do sistema imunológico para que ele nos proteja da replicação daquele vírus. Então, aí nós vamos ter duas situações. Nós teremos uma resposta que a gente fala do sistema imunológico, é uma resposta imuninata, que é aquela logo imediata. Então as células elas vão em direção ao vírus tentar controlar aquela replicação. Enquanto num segundo momento nós vamos ter uma outra resposta sendo montada, que é uma resposta imune adaptativa. Essa resposta imune adaptativa, ela é específica para aquele vírus. Então é o que a gente ouve falar das células T, dos anticorpos. Então o sistema imunológico, ele vai começar a montar todo um aparato para que consiga bloquear, controlar e inibir a replicação desse vírus dentro do organismo do indivíduo. Professor, então o ser humano tem anticorpos contra esse vírus? Ele produz esse anticorpo? A partir do momento que o indivíduo ele seja picado e o vírus entre no organismo dele. Aí ele vai criar, ele vai montar anticorpo para aquilo. Então uma pessoa que é picada, pelo menos com relação às outras doenças transmitidas por mosquito, ela não volta a ter a doença. Não. Isso já é possível a gente afirmar com relação ao Zika ou não? Então, ainda há estudos para que comecem a falar desse mesmo sentido. Porque o que eles veem? Como a dengue já existe há muito mais tempo, os estudos agora eles já são muito mais avançados e esclarecedores do que como que o sistema imunológico consegue resolver isso. Então, o que eles veem hoje? Que um indivíduo que hoje a gente encontra 4 sorotipos diferentes de dengue, então aquele indivíduo que teve o sorotipo do tipo 1, por exemplo, se ele for picado novamente por um mosquito que tenha esse vírus, ele não teria o desenvolvimento da doença. Por quê? Por causa da primeira vez que ele teve, seu sistema imunológico ele criou uma memória, então assim, quando o indivíduo é picado novamente por aquele mesmo sorotipo, ele já tem uma resposta controlada para aquilo. Então, as pesquisas, elas são nesse sentido, de que no Zika também seja assim. Então, que o sistema imunológico comece a montar uma resposta contra ele e um indivíduo que não tenha, que já posteriormente tenha sido picado pelo mesmo mosquito e com que tem esse mesmo vírus, Zika, ele já teria uma resposta, uma memória imunológica para se defender. Professora, vamos falar das mulheres grávidas. A resposta com relação ao Zika é a mesma no caso das mulheres grávidas? Então, o que acontece com o Zika é que a resposta ela tende a ser a mesma como um indivíduo normal. O que acontece é que a mulher grávida, o sistema imunológico dela é um pouco diferente pelo fato dela estar gerando um feto. Então, você não pode falar assim
que é exatamente igual. Ela vai ter os mesmos princípios, uma resposta imune inata, uma adaptativa, para tentar também controlar o Zika. O grande problema é que, como ela tem agora, ela está gerando uma criança, ela tem um feto ali dentro dela, o vírus ele está sendo capaz de passar via placenta. E aí chegando num embrião que está em formação. Então esse que é o grande problema. Então por isso que o Zika hoje ele virou essa grande polêmica dele. São muitas as dúvidas, né, professora, São. com relação a essa questão da mulher grávida, se pode amamentar quando tem a doença, se pode engravidar, se tem uma margem de segurança para depois que teve a doença, quanto tempo depois a pessoa pode engravidar? Já tem alguma informação a respeito disso ou não? Está sendo estudado? Tem. Algumas informações já estão sendo, assim, movimentadas divulgadas entre o meio científico, e uma delas seria que mulheres grávidas, ou mulheres que pretendem engravidar, elas estariam numa margem de segurança se elas tiveram a doença 30 dias antes, por exemplo. Então, se uma mulher teve, por exemplo, em março, o Zika vírus, ela poderia engravidar em abril, maio, tranquilamente. Então, 30 dias depois. O que seria esse período? Como que funcionaria isso? Seria numa situação de que ela teve a doença, o sistema imunológico dela, ela criou todo um aparato para controlar aquilo, então ela criou uma resposta imunológica, criou-se os anticorpos e agora ela tem uma memória. Então a próxima vez que ela tiver o Zika, ela está, vamos dizer, protegida. E quanto à amamentação? A amamentação ainda, lendo artigos, que a gente fica nesse meio científico, a gente gosta de tentar entender o que está acontecendo. Ainda há relatos, mas assim, nada que eles dizem com firmeza, confirmado que estaria em secreções, tudo, leite, esperma, o que for. Só para concluir essa parte, troca de fluidos, há informação de que, na verdade, o pessoal estudando, avaliando, pesquisando, troca de fluidos em geral, beijo, relação sexual, pode transmitir? Então, são situações que eles estão nesse estudo, mas não há nada ainda 100% comprovado. Porque a partir do momento que você fala que, por exemplo, se ela transmite sexualmente, então ela se torna uma doença, né, sexualmente transmissível. Então todos aqueles indivíduos teriam que ter nesses fluidos. Então é isso que eles ainda, há pesquisas para dar essa certeza de que tenha no leite, que tenha no beijo, que tenha saliva, que tenha em sêmen. Então assim, no momento é algo que está tudo muito novo. Professora, quem ainda não engravidou, tem alguma orientação? É melhor esperar, programar para depois? Assim, vejo pelo meu ponto de vista também como mulher, né? Estando nessa situação é muito difícil, porque você ouve falar o tempo inteiro dessas más formações, a microcefalia, tudo. Então, a pessoa o que eu vejo é que tem que ser um trabalho familiar. Então, se aquele casal decidir, ela tem que entender de como que ela pode levar essa gestação no modo mais seguro possível. Então, assim, ela deveria deixar de engravidar? Não. Eu acho que ela tem que ter uma certa cautela, porque se você pode esperar, esperaria para entender melhor o que está acontecendo com relação a esse vírus. Mas a pessoa pode engravidar e não ter problema nenhum? Claro que ela pode. Se ela se preocupar com todas as prevenções, se ela se preocupar em usar repelente, tá protegido nos períodos mais ativos do vírus, que é começo da tarde, final da tarde, aquele período mais quente do dia, se a pessoa se proteger, ela vai passar por uma situação muito tranquila. Tá ok, a gente já volta a falar desse assunto. A gente vai para um rápido intervalo, volta já já, fique aí. Oi? Pode começar?
Pode ir? Lá vai, hein? Vocês estão vendo isso aqui? Outro dia caiu um raio na rede elétrica e passei o maior aperto para afastar essa mocinha do fio partido. E ontem, um cidadão acorda se sentindo jardineiro e resolve podar a árvore em frente à casa dele, com um fio enorme passando no meio dos galhos. Quem foi impedir? Quem? Resultado? Uma asa torcida, um pé inchado, a auréola amassada. Mas sabe o que dói mais? É o desgosto. Ai, ai. Não dê tanto trabalho pro seu anjo da guarda. Nunca chegue perto da rede elétrica. Ligue para a CEMIG. E aí, gente, valeu? Foi boa essa? Ai! CEMIG, a melhor energia do Brasil. Governo de Minas. UFO no Plural está de volta e hoje o tema do programa é o mosquito Aedes aegypti, dengue e doenças associadas. Aqui no estúdio da TV Universitária eu converso com a bióloga e professora de imunologia da UFO, Fernanda Santiago. Professora, com relação à estrutura do mosquito, me parece que ele se adapta muito fácil, né? Levando em consideração o Brasil, por exemplo, que a gente tem várias regiões com climas diferentes e ele se adapta, né? E tem causado esse caos todo. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Esse mosquito, ele veio da África, tudo, né, trazidos nos navios, tudo, e o que acontece? Ele conseguiu se adaptar facilmente, porque entende-se que, independente, o Brasil é de clima tropical, um país tropical, subtropical. Então, assim, ele vai se adaptando nesses climas, tropicais, subtropicais. Então, o que nós vemos? Nós vemos que ele facilmente se adapta, tanto que encontra-se distribuído em toda a América Central, América do Sul, também tem o Sudeste Asiático. Então, são regiões de que os climas são muito semelhantes, apesar de ter essa diferença dentro do país. Mas o que acontece? Ele facilmente começou a se adaptar. Uma dessas adaptações que nós comentamos, né, e observamos é o fato, por exemplo, primeiramente, via-se que ele tinha uma preferência por água limpa, tudo. Hoje a gente já não vê isso. Hoje a gente vê que é capaz de encontrar ovos de fêmeas de Aedes aegypti em água com matéria orgânica. Então ele foi se adaptando. Eu acho que como tudo se adapta num ambiente, ele também fez isso. É um mosquito de fácil adaptação, socialização com o homem, ele está muito próximo, né, do homem hoje, então ele conseguiu entender como que ele conseguiria sobreviver aquilo. Então, mesmo tendo essas diferenças climáticas dentro do nosso país, nós vamos ter a capacidade dele. E esses ovos duram muito tempo, ficam meses, até anos no ambiente. Professora, vamos falar também da estrutura do mosquito. Como que a gente explica, por exemplo, um mosquito que antes transmitia vírus como o da dengue, por exemplo, e agora transmite dengue, chikungunya, zika vírus e sabe-se lá quantas coisas pela frente. O que explica isso no organismo do mosquito? Ele não combate esses vírus? Como que é? O que as pesquisas hoje, elas estão também evoluindo, é fazer isso, o entender do mosquito. Entender por que há todos esses vírus hoje utilizando o mesmo vetor, que é o mesmo mosquito transmitindo várias desses vírus. O que acontece é o fato dele não conseguir controlar. E como ele tem esse hábito de se alimentar do sangue, então o vírus é capaz de multiplicar e se modificar muito rapidamente. Então o mosquito, ele não tem uma estrutura, um sistema dele lá dentro que consiga controlar. Então isso é para pesquisas. Professora, a gente não vai ter surpresa, então, se amanhã ou depois surgirem outras doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, né? Não vamos ter essa... Infelizmente. Infelizmente, quanto mais vírus, igual o vírus da dengue. O vírus dengue, a gente já chegou no sorotipo 4. Então, nada impede de que os outros vírus também façam isso. Vão se mutando e nós tenhamos, no futuro, outros vírus. O que acontece é entender por que
que o mosquito não consegue controlar dentro dele esse vírus, porque se ele conseguisse, ele não ia repassar. Certo. Professora, a gente tem várias armas contra o mosquito. Uma delas é o fumacê, que vez ou hora, né, vez ou outra funciona. Acho que tem um protocolo para ser seguido com relação a números, enfim. Mas a senhora é a favor desse tipo de intervenção? Prejudica o meio ambiente? Qual que é a opinião da senhora sobre isso? E interessantemente, porque essa situação do fumacê, ela deixa muito nessa dúvida. Porque, do ponto de vista para o controle da dengue, o que nós vemos? Que o fumacê, ele é muito importante porque ele afeta diretamente o mosquito. Então, o que acontece? Ele é um produto químico que, lançado no ambiente, adere na asa do mosquito e causa esse envenenamento e o mosquito é exterminado. Mas, ao todo o outro lado, o outro ponto de vista, que do mesmo jeito que o mosquito é um inseto, nós temos outros insetos. E aí começa a tentar entender o meio ambiente. Porque, para o meio ambiente, todos os outros insetos que estiverem naquela região que estão recebendo esse fumacê, eles também vão sofrer com isso. Então você vai ter morte de libélulas, borboletas, você vai ter, são outros insetos. E agora, do ponto de vista da saúde humana, é também muito preocupante. Por quê? Porque você vê pessoas que são hipersensíveis e elas vão ter reações, elas vão ter dor de cabeça, vão sentir náuseas, vômitos, elas vão sentir isso. Então, o fumacê, ele é importante para o controle em regiões em que está com uma multiplicação descontrolada, então você ataca diretamente o mosquito e com isso você vai eliminar um grande vilão, porque é o mosquito que vai picar, que vai pôr os ovos, as larvas, mas ele não pode ser visto como preventivo. Por quê? Porque o fumacê, se o indivíduo ele não abre a sua casa, as portas, as janelas para ele entrar, os mosquitos que estão lá dentro, eles não vão ser afetados. Acaba se tornando ineficiente, né? Acaba se tornando ineficiente. E além disso, é o fato de muitas pessoas acreditarem que ele ataca, o fumacê também ataca os outros estágios do mosquito, ovo, larvas. Não, é somente para o mosquito. Então, assim, é uma situação muito difícil de se tomar. Professora, a gente tem um predador natural desse mosquito? Temos, atualmente existe. Há trabalhos que eles estão mostrando a utilização de uma planta que chama crotalária e as pessoas recebem essa semente, plantam e ela é um arbusto pequeno de crescimento rápido e essa planta com uma flor amarelada, ela atrai a libélula. E a libélula, ela tem o desenvolvimento dela de colocar seus ovos também em água parada. E quando os ovos da libélula eclodem e viram a larva se alimenta da larva do mosquito da dengue. Então, do ponto de vista de biólogo, do meio ambiente, da saúde pública, é mais interessante você ter um tipo de controle desse, que você mexe com coisas naturais, então é um predador atacando o outro sem que cause uma agressão. Professor, e onde a gente encontra essa planta? Então, houve situações de que elas estavam sendo distribuídas. Em algumas cidades, as prefeituras estavam distribuindo essas sementes. Agora, sim, eu não sei a que ponto que Uberlândia em si sabe dessa semente e se ela tem como ser distribuída. A universidade tem dessas sementes, alguns exemplares, e algo que deveria, assim, pensar numa parceria de que coloquem essas plantas para o cultivo e depois a distribuição para a população de modo geral. Professor, o pessoal costuma usar também peixes, né, em aquário,
também funciona para poder combater o mosquito, né, as larvas? Também funcionaria, porque assim, é o mecanismo dele de alimentação, tudo. Vendo a larva, ele vai se alimentar desses criadores que são ambientes mais parados. Mas assim, a prevenção, ela nunca deixa de ser a melhor opção. Tá ok, professora, a gente vai assistir uma reportagem agora e já continua com esse assunto. A Universidade Federal de Uberlândia abraçou a campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti e realiza ações de conscientização em diversos setores. A campanha, que teve início na ESEBA na última sexta-feira, transforma crianças em multiplicadores de opinião e pequenos agentes. Veja agora na reportagem. Para uma grande parte, o assunto já está na ponta da língua. Não pode deixar água parada. Inclusive, minha mãe, ela pega e coloca areia nos vasinhos de planta. Ela sempre está olhando, a gente em casa também, meu irmão. Tem que lavar as vasilhas do cachorro, não deixar trocar todo dia. Mas muita gente ainda não sabe como combater o mosquito ou não tem consciência da urgência em acabar com o vetor responsável pela transmissão da dengue, do zika vírus, da chikungunya e da febre amarela. É por este motivo que todos se reuniram na manhã desta sexta-feira. Nosso objetivo é torná-los e formá-los como multiplicadores de ações adequadas no combate ao mosquito, tanto na escola como no entorno, nas famílias, com os responsáveis, no maior ambiente que nós conseguimos atingir. O evento faz parte do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika vírus e tem como meta alertar professores, alunos e funcionários das escolas. A ação é promovida pelo Ministério da Educação, o MEC, e ocorre em nível nacional. A intenção é atingir um grupo de 60 milhões de estudantes, professores e servidores. A grande tarefa neste momento no combate ao mosquito é dizer que ela começa dentro de casa, e a casa da UFO é aqui na ESEBA. Então nós vamos começar com os alunos do ensino fundamental, dentro da nossa casa, e mostrar a eles que não adianta nada ficar esperando do governo, ficar esperando do vizinho que ele faça as ações. Essas ações começam por nós mesmos, dentro de nossas casas e depois para toda a comunidade. Pois é, professora, são várias as ações aí no combate ao mosquito. Agora, uma me chamou a atenção. Professores da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul deram orientação de que as pessoas não deviam acabar com os potinhos com água, porque somente através deles é que o mosquito teria água limpa ali, né, para poder se reproduzir, e a gente teria condições de jogar essas larvas fora. Como que fica essa orientação diante de uma situação que tudo que a gente viu até agora vai exatamente ao contrário disso, pedindo para a gente eliminar esses vasinhos com água? Isso, essa é uma situação que eu vou ter que discordar também. Por quê? Porque o correto seria montar armadilhas. E o que correspondem a essas armadilhas? São feitas de garrafa PET, você corta, coloca água, um pouco de arroz, o que for, mas depois você coloca uma tampa com uma tela. Aí o que acontece? A fêmea vai na procura daquela água limpa, com matéria que ela entende que depois vai ser um alimento para as larvas dela, ela coloca, ovo põe nessa água e vai dar o crescimento, larvas de todos os estágios, que a gente passa por 4 estágios antes que desenvolva o mosquito. Mas aí o que acontece? Depois do desenvolvimento do mosquito tem uma tela, então ele não tem como sair de lá de dentro. Tem que ter uma segurança muito grande de que aquele mosquito não vai sair dali, né? Não vai sair. Usar uma tela, uma meia calça. Porque o que acontece é que se você coloca só o potinho com água e vai virar um criadouro, acontece da pessoa esquecer e o ciclo dela de passar entre todas as larvas e chegar até o mosquito, ele não é demorado. Então é um descuido que a pessoa tem, ela está disseminando. Então o correto não são os potinhos com água, e sim as armadilhas, que são armadilhas simples, caseiras, mas que no final, a hora que ele desenvolve para o mosquito, ele tem uma tela em cima, então ele não vai para o ambiente. Esse é o modo correto de você fazer. E o porquê que eles incentivam essas armadilhas? Porque você consegue controlar o que está na sua casa, mas não necessariamente você consegue controlar o que está no seu vizinho. Então, se você fizer armadilha e vier mosquito da sua vizinhança, pelo menos ele vai colocar ali dentro daquela armadilha e você vai
se resguardar. Certo, professora, a gente tem alguma pesquisa com relação ao mosquito, ao comportamento dele, nesse momento sendo desenvolvida pela universidade, pela UF? No momento, nós montamos um projeto, um grupo de pesquisa na faculdade, campus Umuarama, entre dois programas de pós-graduação, a pós-graduação em Imunologia e Parasitologia e o programa de Genética e Bioquímica. Juntamente, esses dois programas associados com a ESTES, que é a Escola Técnica de Saúde. Então, são diferentes professores em áreas diferentes, tentando um mecanismo de controle a esse mosquito, às larvas, ao estágio, ao vírus em si. Então, o que nós temos resultados recentemente? Nós estamos trabalhando com um fruto que é conhecido popularmente, que é o noni. Então, é um fruto que nós estamos extraindo proteínas dele e aplicando colocando nesses ovos e nas diferentes estágios larvais do mosquito. E já estamos tendo resultados bem satisfatórios. Seria para acabar com essas larvas? Para acabar com as larvas. Então, seriam produtos naturais que poderiam ser utilizados pelo popular, ele poderia fazer dentro da casa dele, colocar nesses locais que ele acha que teria o criadouro e que agiria diretamente e somente no mosquito, só nos ovos e larvas. No combate momento, direto ali mesmo. Um combate direto. De grande valia. Professora, só falando também uma questão de vacinas. Por que é tão complicado desenvolver uma vacina? Com relação à dengue, a gente sabe que está mais próximo de socorrer, provavelmente em 2017 a gente já vai ter alguma coisa. Mas o Zika vírus, inclusive teve uma entrevista do ministro da Saúde, não sei se ele foi muito otimista, mas ele acredita que em 6 meses, 1 ano, a gente já tem uma vacina com relação ao Zika vírus. Ele foi muito otimista? Demora mais do que isso, normalmente, o desenvolvimento de uma vacina? É que no momento eles estão dando assim auxílios diretos às pesquisas para que isso seja realizado o mais rapidamente possível. Seria impossível? Não seria impossível de estar fazendo num espaço tão curto de tempo. O grande problema é que vírus muta muito rapidamente. Do mesmo jeito que dengue existe há tanto tempo e acredita-se que até 2017 tem uma vacina. Então, assim, eu acho um pouco de muito otimismo que em 6 meses, 1 ano. É claro que é um país inteiro, são diversos pesquisadores trabalhando exatamente naquilo. O foco deles é exatamente esse, uma vacina para esses vírus novos, chikungunya, zika, mas assim, ele demora mais um pouco, sabe? Então, assim, o que é interessante é mostrar para a população que nós não temos que ter um pânico exagerado, mas sempre nos preocupando. Porque a partir do momento que o indivíduo ele consegue entender o que está acontecendo, ele consegue prevenir a doença. Mas assim, vacina é algo que assim, vai levar um tempo para que elas possam ser desenvolvidas. Bem, professor, então fica aí o alerta, né? Eu quero agradecer a senhora pelas considerações, pelas contribuições, né, e por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço ao convite, a presença e espero ter, assim, ajudado e esclarecido que a população tem que se preocupar com a prevenção, primeiramente, desses vírus, né, do mosquito Aedes aegypti. Com certeza ajudou muito. E obrigado também a você que acompanha a nossa programação. UFO no Plural de hoje termina aqui. Semana que vem tem mais uma edição. Grande abraço e até mais!